Então se criou, de fato de verdade, vários clientes e várias pessoas para poder comprar, né, os produtos de outras pessoas, né? Então, aonde o inovador ele acaba entrando como um sócio do poder público, né? Porque isso acaba gerando mais imposto, né, para o poder público, né? Já que a pessoa ela saiu da sua propriedade e passou a comprar bastante coisa, então você precisa ali de um Estado para intervir mediante os conflitos, né, que vai acontecer nessa relação. E o inovador ele acaba entrando, né, porque ele que vai criar ali vai criar os recursos naturais, né, vai fazer a participação da modificação dos recursos naturais, transformação, aperfeiçoamento, desenvolvimento, aprofundamento, atualização, desenvolvimento. Então, o inovador e o criador, ele entra nessa característica, né, de sempre estar modificando os recursos, sempre estar aperfeiçoando, e ao mesmo tempo tem que descartar para poder manter o desenvolvimentismo, né? Então se criou ali uma quantidade de clientes, isso é muito importante, porque essas pessoas renunciaram aos seus afazeres, né? Foram incentivados para renunciar, e daquela profissão ela teria que pagar tudo aquilo que ela renunciou. Então se criou os clientes, né? E aí entra aquele raciocínio que eu acabei de falar com vocês, da falta de legitimidade, né? Porque isso aí não foi uma coisa natural, orgânica, entendeu? Uma questão de reciprocidade, foi uma coisa artificial, entendeu? Que não tem nenhuma naturalidade. Na realidade, quase que me esquecendo, isso explica para vocês que estão assistindo o vídeo o porquê que a realidade que vocês estão vivendo é uma realidade que não agrada a vocês, que vocês não concordam com essa realidade, porque não foi uma realidade pensada por vocês, foi uma realidade criada, tá, com o objetivo de desenvolvimentismo, né, dos recursos naturais. Então vocês sentem o efeito das decisões de quem já morreu, como eu sinto, mas não vou sentir mais que eu estou caindo fora, fazendo minha autossuficiência, dessa decisão, entendeu? Não foi você que escolheu essa realidade, foi uma decisão tomada. Quem já morreu, já era, não tem mais responsabilidade. E aí você sente o efeito dessa fragmentação, né? Tá? Colocar tudo aquilo que você deixou de fazer, de aprender, por uma profissão, evidentemente que a conta não vai fechar, entendeu? Fora outros problemas que acaba acontecendo, né? Esse é o problema da modificação da realidade, né? O quanto sai caro para todas as pessoas que deixou de aprender a fazer suas próprias coisas e vai sempre tentar tirar da profissão aquilo que não sabe fazer, né? Então vamos lá. Qual foi, de fato de verdade, a promessa que fizeram para as pessoas, né, que iria renunciar, abdicar, iria para a urbanização para poder ter benefício, né? Porque esse êxito rural, né, que acaba acontecendo, acho que no Brasil, acho que em 1940, né, tinha um objetivo, né, tinha um estímulo, né, tinha algum atrativo para poder fazer que aquela população da parte rural viesse numa migração muito forte, como aconteceu, acho que em 1940, né? Se eu tiver errado, peço que depois você me corrija, tá, gente? Qual foi a proposta de fato de verdade, né? E é aí que é muito difícil falar isso para vocês. A proposta foi o seguinte, né? De uma vida de facilidade, de praticidade, de facilidade e de acúmulo, né? Então essa foi a proposta, né? Que é a parte ali de tudo na mão, tudo prático, tudo fácil, tudo ali sem esquentação de cabeça, sem nenhuma preocupação, sem nenhum estresse, e que a pessoa não teria nenhum problema em relação a ter uma vida muito melhor do que numa área rural. Tá? Essa foi a venda de ideia e outras coisas mais
que eu não me lembro aqui de cabeça. Só que aí você vê que existe contradições, né, gente? Existe assim conflito absurdo, assim, coisas assim que passa batido e por conta do monopólio, né, da narrativa, as pessoas não conseguem enxergar as coisas, né? Por isso que eu falei que esse tema é bastante problemático para se falar. Porque essa ideia que eles vendiam naquela época, que era a função do inovador e criador, tá? Ela tinha um problema, tá? Por quê? Porque o funcionamento da cooperativa, o que faz agregar valor no produto é a complexidade do produto. Quanto mais o produto for difícil, mais valor ele vai ser criado. Essa é a linha da escalada de valorização do trabalho. E o que estava oferecendo naquela época era o oposto, que não era condizente com a realidade. Então, na prática, o que estava se vendendo era uma sedução, era uma ilusão com ar de facilidade. Sendo que a característica do funcionamento é ter uma alta linha de complexidade. Quanto mais difícil, mais elaborado, mais engenhoso, mais complexo, mais o produto ele passa a ter o valor. Então se vendeu uma realidade que não é a realidade de fato verdade que as pessoas iriam viver, tá? Em relação à acumulação, tá? Que eu tenho para falar sobre essa questão da acumulação. Segue a mesma lógica, porque o dinheiro ele não é que nem os animais e as plantas que se multiplicam, que se reproduz. O dinheiro ele se esgota. Ele é oposto, tá? Ele é oposto. Para dizer a verdade, muitas das narrativas que acabam acontecendo são narrativas de contramão, que não tem nada a ver com a realidade que está acontecendo no momento. É porque está preso ainda nos autores do passado, né? Só para vocês entenderem. Então, se vendia a ideia de uma acumulação que dentro da realidade de hierarquia, de fragmentação do trabalho, de renúncia de 99% por uma profissão, dentro de uma realidade que a pessoa estava presa àquela vida de fato e verdade, era matematicamente impossível. Porque o conceito de acumulação ele também foi mudado. Ele foi mudado. Ele não é um conceito como você plantar 1 hectare de maçã e cada vez que você vai plantando, maior a quantidade de acumulação. Ele foi modificado. Ele passou a ser pela extração do trabalho coletivo, né? Mas, só para vocês entenderem como a reorganização do trabalho ele mudou de fato de verdade, o conceito até de acumulação, tá? Então vamos lá. Tá aqui a foto aqui da pessoa, né? Sentado na cadeira, confortável, aquela coisa toda, né? Tá. Então o que aconteceu de fato de verdade? Gente, assim, como a concentração da realidade ela está na mão do legislativo, tá? Ele que cria a lei, ele que cria aquilo que é aceito, aquilo que não é aceito. Quando a gente vê as manifestações, as greves, as paralisações trabalhistas naquela época, tá? É muito importante ressaltar nesse sentido que quem criava aquela realidade não era o povo, era quem era eleito pelo povo, entendeu? Juntamente com quem controlava o trabalho coletivo, que criava aquela realidade. O povo é meramente uma pessoa que seria usada para esses fins de desenvolvimento, aprimoramento, criação, modificação, alteração, aperfeiçoamentos dos recursos naturais, tá? Então isso é muito importante você ter essa consciência que esses movimentos eles de uma certa forma detectavam, né,
as coisas que não deveria existir e muito pouco podia fazer, né? Porque eles não podiam fazer suas próprias coisas, né? Nem tinha mais essa visão mais na segunda ou terceira geração. Então o que aconteceu de fato de verdade, gente?